esse é o Jornal da Cidade e hoje nós vamos falar como a tecnologia vem afetando a vida das pessoas nos trabalhos e nas indústrias. Nos últimos anos, a automação e o uso de máquinas inteligentes vem mudando a forma como os produtos são preparados, como os serviços são prestados e como vivemos na sociedade. Para entender melhor essas mudanças, vamos acompanhar a nossa repórter Ana, que está nas ruas de Belo Horizonte conversando com pessoas de diferentes cidades para entender como elas estão lidando com esses avanços. Boa noite. Como a Júlia falou no começo, a tecnologia está transformando a vida das pessoas e o trabalho nas indústrias. Essa transformação faz parte da terceira revolução industrial, que começou na segunda metade do século XX e trouxe computadores, automoção e robôs. Essas mudanças não só aumentaram a eficiência na produção, como também mudaram o dia a dia de quem trabalha e vive com essas tecnologias, exigindo que todos se adaptem. Por esse motivo, eu decidi visitar o bairro Esplanada para perguntar para alguns moradores como essa tecnologia afetou diretamente o seu trabalho. Hoje eu estou aqui com a Alessandra. Alessandra, a tecnologia transformou muitas profissões e o modo de trabalhar. Como ela mudou o seu dia a dia no salão e na loja? Mudou completamente, porque hoje a gente não precisa mais de revistas, de cortes, a gente não precisa mais da colorimetria, a gente joga isso tudo no computador. Isso muda, né, a forma, o biotipo. Como a tecnologia mudou seu dia a dia no bairro Esplanada? Principalmente nos transportes, né? Que antigamente a gente tinha um horário, era um quadro de horário que era pregado dentro do ônibus. Hoje a gente já tem um próprio aplicativo para a gente poder saber o horário que os ônibus passam. Hoje a gente consegue fazer compras online. Então, que mudou? Para melhor ou para pior? Mudou para melhor, muito melhor. Qual é o seu nome e sua idade? Eu me chamo Biratan de Oliveira e eu fiz essa semana 82 anos. O que mudou na sua vida após a terceira revolução industrial? Mudaram muitas coisas, porque antigamente as prefeituras iam trabalhar, elas pegavam, por exemplo, 50 caras trabalhando, picareta, enxada, pá, e hoje veio a máquina já chega lá, abre a rua, o outro já vem com os meio-fios jogando tudo na máquina. E isso acabou com a mão de obra dos caras do mato. A máquina reduziu o tempo de trabalho, porque você fazia uma coisa com a mão, normal, aí você vai fazer com a máquina, você gasta muito menos. Agora eu estou aqui com a... Qual é o seu nome? Yara. Quantos anos a senhora tem? 84. A senhora, como dona de casa, acredita que esse avanço na tecnologia teve alguma mudança, facilitou o serviço de casa? Claro e evidente. Eu, como na minha casa não tinha airfry, não tinha micro-ondas, era tudo antigo, difícil demais. Hoje as mulheres estão todas evoluídas e aproveitando muito, tá ótimo. Tá muito bom para todas elas. E no bairro Esplanada, a senhora acredita que houve alguma mudança após o avanço da tecnologia? Claro. Não tinha asfalto. Há 50 anos atrás. Era um ônibus de uma hora. A gente andava só a pé. Não tinha padaria, era longe. Tudo muito difícil, a gente não tinha carro. Hoje tá maravilhoso. E você aí de casa, meu caro telespectador, acredita que houveram mudanças com a Revolução Industrial e principalmente com a terceira Revolução Industrial? Se você acredita que sim ou que não, manda no nosso Twitter com a hashtag Tô no Jornal da Cidade. É isso. Como podemos perceber, a tecnologia não é mais algo do futuro, ela já faz parte do nosso presente. A terceira revolução industrial trouxe com ela avanços tecnológicos que facilitam a nossa vida, mas também dificuldades para se adaptar, garantindo que ninguém fique para trás. E pensando nos jovens que estão se preparando para o futuro, principalmente para o vestibular, nós temos uma novidade. Nessa semana, abre as inscrições para o vestibular seriado da UFMG de 2025. E sabemos como os jovens estão ansiosos para se preparar e garantir que vão bem nessa nova etapa da vida. Pensando em vocês, estudantes vestibulandos, o Jornal da Cidade estreia hoje o quadro Se Liga no Vestibular. Nele, vamos discutir questões de diversas universidades, ajudando alunos do vestibular seriado, Enem e demais vestibulares. O quadro terá episódios novos todos os dias às 19 horas. Quem não conseguir assistir pode ficar tranquilo, que depois é só acessar as redes sociais do jornal ou então ir no YouTube, escaneando o QR Code para conferir todos os conteúdos. É com você, Júlia. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a terceira revolução industrial como a questão Enem, ajudando a você a se preparar e estudar melhor para o seu futuro. Para iniciar o nosso quadro, nós vamos contar com a repórter Ana para trazer a nossa primeira questão Enem sobre o tema da terceira revolução industrial. É com você, Ana.
Olá, vestibulandos. Eu sou a repórter Ana, apresentadora do quadro Se Liga no Vestibular. E hoje, como a repórter Júlia disse, nós iremos discutir uma questão do Enem de 2015 sobre a terceira revolução industrial. Então vamos começar a fazer uma análise dessa questão Enem 2015. No final do século XX, e em razão dos avanços da ciência, produziu-se um sistema presidido pelas técnicas da informação, que passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e as assegurando ao novo sistema uma presença planetária. Um mercado que utiliza esse sistema de técnicas avançadas resulta nessa globalização perversa. Uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho, advinda das transformações citadas no texto presente, respectivamente em A. Eliminação das vantagens locacionais e ampliação da legislação laboral. Está parcialmente certa sobre as empresas poderem produzir em qualquer lugar, mas os direitos dos trabalhadores não aumentaram. Letra B. Limitação dos fluxos logísticos e fortalecimento de associações sindicais. Está errada. Os fluxos logísticos aumentaram e os sindicatos ficaram mais fracos. Letra C. Diminuição dos investimentos industriais e desvalorização dos postos qualificados. Errada. Os investimentos industriais cresceram em alguns países e não houve desvalorização dos postos qualificados. Letra D. Concentração das áreas manufatureiras e redução da jornada semanal. Errada. A produção não se concentrou e a jornada de trabalho não diminuiu. Letra E. Automação dos processos fábricos e aumento dos níveis de desemprego. Essa questão está certa. A automação aumentou a eficiência da produção, mas também gerou desemprego. Vamos fazer um breve resumo com o que aprendemos na questão de hoje. A questão de hoje sobre a terceira revolução industrial mostrou que com os avanços da ciência e da tecnologia no final do século XX, a produção e o trabalho mudaram muito. Nas fábricas, a automação e o uso de máquinas aumentaram a eficiência, mas também causaram desemprego em algumas áreas. Ou seja, a globalização e a tecnologia trouxeram benefícios para a produção, mas tiveram efeitos negativos para os trabalhadores. Esse foi o nosso primeiro episódio. Eu espero por vocês amanhã e bons estudos! Foi inaugurada hoje uma fábrica totalmente automatizada, símbolo da terceira revolução industrial. A tecnologia promete mais eficiência, mas também traz desafios como a redução de empregos. Oi, calma, que o Jornal da Cidade vai passar normalmente, mas nós vamos interromper essa programação rapidinho, só para passar o nosso quadro Falando de Humanas. Vamos relacionar ao tema que a repórter Júlia estava falando: indústria, robô, computador. Que tema pode ser esse, gente? Terceira revolução industrial. Nós já falamos de diversos assuntos aqui e hoje nós vamos falar da terceira revolução industrial, também chamada de revolução técnico-científica e informacional. Ela iniciou na década de 70 e trouxe transformações profundas para a economia, na produção e na sociedade. O seu avanço foi impulsionado pela criação do microchip, pela popularização dos computadores e da internet, além da automação das fábricas, o uso da robótica. Essas inovações, elas substituíram grande parte do trabalho manual e passaram a exigir dos trabalhadores mais qualificados. Outro ponto importante foi o surgimento de novas fontes de energia, como a solar, eólica, em resposta às crises de petróleo que estavam acontecendo na época e os progressos da biotecnologia e da engenharia genética, que revolucionaram áreas como agricultura e medicina. Ao mesmo tempo, a informação tornou-se um dos principais recursos da economia, acelerando o processo de globalização e expansão de empresas multinacionais. No campo da produção, essa revolução marcou o fim da hegemonia do Fordismo. Calma que eu vou te explicar o que é Fordismo. Baseado na produção em massa e na rigidez das linhagens de montagem. Em seu lugar, surgiu o Toyotismo. Eu vou te explicar também o que é. Sistema mais flexível, fundamentado no uso de tecnologias modernas, no método Just in Time. Eu vou explicar também. E na diversificação de produtos, acompanhado nas novas demandas do mercado. Assim, a terceira revolução industrial não apenas modernizou a indústria, mas também transformou cultura, economia, relações de trabalho, dando origem à chamada sociedade da informação. Agora, gente, vamos explicar o que foi esse Toyotismo, Fordismo, Just in Time. Lembrando, gente, vou começar pelo Fordismo e depois nós vamos pro Toyotismo, que o Just in Time está envolvido junto aí com o Toyotismo, tá? Bom, o Fordismo foi criado por Henry Ford no início do século XX e marcou produção em massa. Embora ele tenha tornado produtos mais acessíveis, ele reforçou a exploração do trabalho, mantendo operários presos a tarefas repetitivas, longas jornadas de trabalho e baixa valorização. Pensei que explorar gente pobre desse tanto dinheiro. Viva a revolução! Evidenciando desigualdades no ambiente de trabalho. Agora, o Toyotismo surgiu no Japão na década de 70 e trouxe maior flexibilidade e uso da tecnologia com o método Just in Time. Eu falei pra vocês que era relacionado o Toyotismo com o método Just in Time. Esse método ele consiste em produzir apenas o necessário no momento exato e evitar estoques. Apesar da eficiência, esse modelo intensificou a pressão sobre os trabalhadores, exigindo maior produtividade e em múltiplas funções. Eles têm que fazer mais de uma coisa dentro da sua empresa. Enquanto a lógica do lucro continua prevalecendo sobre o bem-estar social. Agora, na terceira revolução industrial, essas transformações se aprofundaram. A automação, a informatização reduziram empregos tradicionais e aumentaram a desigualdade, beneficiando principalmente grandes empresas e investidores, enquanto os trabalhadores precisavam se qualificar constantemente para sobreviver em um mercado cada vez mais competitivo.
Ou seja, pessoal, a tecnologia ela ampliou a capacidade produtiva, mas não distribuiu seus ganhos de forma justa. Elas reforçaram a concentração de riqueza e o poder econômico de poucos. E essas foram as principais notícias de hoje. Agradecemos pela sua companhia e seguimos juntos levando informação de qualidade até você. Uma boa noite e até a próxima edição.